Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel da disciplina de Máquinas Hidráulicas. Vamos para a nossa última aula falando sobre perda de cargas, nos quais nós vamos falar sobre perda de carga localizada, né? Ou perda de carga singular, né? Que a gente chama. Então, na aula anterior, nós vimos como a gente calcula a perda de carga distribuída, ou seja, ao longo da tubulação devido ao atrito entre o fluido e a parede do tubo, tá? Então, nós vimos isso como a gente calcula pelo diagrama de Moody e pela equação de Colebrook-White, no qual eu disponibilizei para vocês uma planilha de cálculos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar como nós estimamos a perda de carga localizada, que é decorrente de perturbações bruscas no escoamento do fluido. Então, por exemplo, a presença de uma curva, a presença de uma válvula, de um alargamento, de um cotovelo, né? De um T e assim por diante, tá? Bom, não sei se vocês lembram, mas deixa eu pegar aqui aqui, da perda de carga distribuída, a gente achava um HL, que é aquele FL sobre D, V médio ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, isso aqui é da perda de carga distribuída. A perda de carga localizada, a gente também vai achar por uma expressão específica. Tá? Veja que essa parte aqui, ó, do V médio ao quadrado sobre 2G, ela é igual à perda de carga distribuída. O que vai mudar agora é que ao invés do FL sobre D, nós vamos ter um coeficiente de forma que é chamado de K. Tá? Então, para cada tipo de perturbação do escoamento, a gente vai ter um K diferente. Então, se a gente souber o K, nós conseguimos calcular a perda de carga localizada. Tá? Esse coeficiente K ele vai depender de diversos fatores, como principalmente o tipo de perturbação brusca, ou seja, se é uma válvula, qual válvula que é, se é um cotovelo, qual que é o tipo de curva que esse cotovelo tá exercendo, né? Se é um T que vai dividir o escoamento em quantas saídas, né? E assim por diante, tá? Bom, esse coeficiente K, pessoal, ele tá aí, tem uma estimativa, né, de diversos tipos de K para diversas perturbações diferentes. Veja que a gente tem desde ampliações até cotovelos, válvula de crivo, curvas, entradas, né, registros, né, válvulas, T's, tá? Então aqui, ó, basicamente você por aqui se consegue encontrar o valor de K, tá? Bom, como isso pode ser significativo em relação ao tamanho da tubulação, tá, pessoal? Também é possível vocês obterem... Calma aí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ir para frente um pouco para a gente voltar, tá? Uma outra forma, pessoal, da gente representar a perda de carga singular é como se nós tivéssemos um aumento de comprimento da tubulação fictício, né, que representaria a perda de carga dessa singularidade, ou seja, dessa perda localizada, tá? E aí nós chamamos esse aumento fictício de comprimento da tubulação, que estaria gerando atrito, como comprimento equivalente, tá? Não vou entrar muito em detalhes, tá, pessoal? Mas esse comprimento equivalente, ele basicamente vai ser em função do diâmetro da tubulação, do fator de atrito e do coeficiente de forma, tá? Qual que é a vantagem da gente utilizar esse comprimento equivalente? Porque aí nós podemos calcular a perda de carga total juntando a perda de carga distribuída, que nós vimos na aula passada, com a perda de carga localizada. E aí, o que acontece? Lembra que aqui nós vamos ter o comprimento e aqui a gente viu como a gente encontra o comprimento equivalente, tá? Então, a perda de carga total seria aquela mesma expressão que nós vimos na aula passada. Só que no lugar do L, a gente põe
o comprimento mais o comprimento equivalente, tá? Então isso, pessoal, facilita bastante os cálculos, porque você joga tudo numa expressão somente, tá? Então é muito comum vocês encontrarem catálogos aí, tabelas, que eles não dão o coeficiente de forma em si, mas sim o comprimento equivalente, tá? Que é o caso dessa tabela aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então veja que a partir do diâmetro da tubulação, e aqui ele está mostrando o tipo de singularidade, né? Como por exemplo um T, né? Tem diversos tipos de T, né? Se é de passagem direta, se é de duas passagens, né? Diversas curvas, né? De acordo com o diâmetro nominal da tubulação. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar que nós tivéssemos aqui um cotovelo de raio curto, de 90 graus, tá? Com uma tubulação de 2 polegadas. O que a gente consideraria? A gente consideraria que o comprimento equivalente devido a esse cotovelo aí seria de 1,68 metros. Então eu adicionaria ali no comprimento ali para calcular a perda de carga 1,68 metros, tá? E assim vai, tá, pessoal? Tá? Tem outros tipos de tabela aqui também. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado, pessoal, é que, por exemplo, essa tabela aqui que eu mostrei para vocês, eles são para tubo de aço galvanizado, tá? Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma tubulação de plástico, né, de PVC, isso aqui não vai estar representando de uma maneira adequada, tá? Então não convém a utilização, tá? Mas nós temos também tabelas mais gerais, como é o caso dessa aqui, ó, tá? Eu gosto dela porque ela está bem, como eu posso falar, ela está mais de uma maneira mais didática que aquela anterior. Então veja que aqui nós temos já o nome, inclusive, da singularidade e o diâmetro da tubulação, igual nós tínhamos no anterior, tá? Então aqui é interessante porque aqui nós temos a entrada, né? Diferentes tipos de entrada, diferentes tipos de curva, diferentes tipos de cotovelo, diferentes tipos de T, diferentes tipos de válvula, tá? Mais para frente vocês vão ver aí em outras disciplinas a diferença dessas válvulas aqui, tá? Mas de uma maneira geral vou comentar só por cima, tá? Normalmente essa válvula de gaveta ela é utilizada simplesmente para controlar se há passagem ou não de fluxo, então você deixou ela aberta ou fechada, tá? A válvula de globo ela é mais para você conseguir controlar o fluxo, ou seja, a vazão que está saindo ali da tubulação. Então é um ajuste mais fino, tá? Você pode deixar numa posição intermediária, né? Consegue mudando. E a válvula de ângulo aqui, ela serve para você o quê? Mudar, além da vazão do escoamento, a direção. Então, por exemplo, o escoamento entra aqui, quando ele passa pela válvula de ângulo, ele passa para cá, ou vice-versa, tá? Então, além de você mudar a vazão em si, você muda a direção do escoamento. Bom, essa válvula de pé de criva é aquela válvula que você põe ali no fundo de um rio, de uma piscina, que é para você retirar a água dali, tá? Às vezes as bombas, elas retiram a água de um determinado reservatório por meio dessa válvula de pé de crivo. E aqui nós temos a válvula de retenção, que ela é uma válvula que permite o fluxo somente numa direção. Ou seja, se der algum problema, o fluxo ele não volta, tá? Isso é muito comum, por exemplo, pessoal, quando nós temos bombas, tá? Então, por exemplo, por quê? Porque se o fluxo vem no sentido contrário, ele pode danificar o equipamento. Então, por exemplo, imagina que você tem uma bomba bombeando água lá para um prédio, lá na parte de cima de um prédio. Se der um problema em algum momento, né, e a bomba parar de funcionar, né, ou diminuir o funcionamento dela, o que acontece? O fluxo ele vai voltar pela gravidade até a bomba, isso pode danificar ela. Se você tiver uma válvula de retenção ali na saída dela, o que acontece? Quando o fluido tentar voltar, a válvula de retenção trava, tá? E aí o fluxo não consegue chegar à bomba, tá?
Então é muito comum a utilização desses acessórios aqui no dia a dia, tá? Bom, então eu expliquei já isso para vocês, expliquei como a gente acha a perda de carga total. Então veja que até agora a gente viu como calcula a perda de carga distribuída, a perda de carga localizada e como nós conseguimos calcular a perda de carga total, que é somando o comprimento real da tubulação com o comprimento equivalente de cada uma das singularidades aí das perdas de carga localizada no nosso circuito, tá? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que será cobrado à prova, vai terminar até aqui, tá? Ademais, eu vou deixar aqui para vocês darem uma lida, tá? Aqui são tipos de problema que nós podemos ter com fluido, né? Então, o problema do tipo A é quando você quer encontrar a perda de carga e você já sabe a vazão, todas as características da tubulação, tá? Isso aqui normalmente é utilizado para selecionar a bomba, tá? Então, tem todo um passo a passo do que deve ser feito. Então, primeiro acha a vazão e a velocidade, depois estima o número de Reynolds, encontra o fator de atrito, encontra as perdas de carga e utiliza a equação de Bernoulli para achar a pressão na saída da bomba ou a carga manométrica da bomba para a seleção da bomba, tá? O problema do tipo B, pessoal, é quando você precisa, você sabe, digamos assim, a perda de carga máxima que você pode ter, você tem toda a sua linha já dimensionada, ou seja, o diâmetro e o vazão que tem que ter, e você acha o que? O máximo comprimento que sua linha poderia ter para estar sujeita a essa perda de pressão, tá? Então é meio que uma condição limite que você está calculando, tá? A ideia, pessoal, é parecida, tem todo passo a passo aqui. Então você acha a vazão, acha o número de Reynolds, determina o fator de atrito. Depois você vai escrever a equação da energia em termos de comprimento, né? Lembra que lá na perda de carga tem o F, o L sobre T, então esse L ele vai ficar como incógnito. E aí, como você tem a perda de carga que seu sistema ali vai ter, você isola o L, tá? Então é basicamente isso, e a partir disso você acha o comprimento máximo, tá? O problema do tipo C e do tipo D eles já são mais complexos, tá, pessoal? Porque eles requerem uma metodologia iterativa. Ou seja, você não consegue, igual no A e no B, pegar uma variável ali da expressão e isolar ela, né, de uma maneira direta, tá? Aqui você tem que fazer um passo que vai seguindo um atrás do outro, tá? Para você chegar no resultado final. Eu vou disponibilizar um vídeo para vocês no qual eu faço, né, problemas do tipo C e do tipo D, que eles são um pouco mais trabalhosos, tá? Então, nesse caso aqui do tipo C, você sabe o comprimento da tubulação, você sabe o diâmetro da sua tubulação, você sabe a perda de carga nela e você quer achar a vazão ideal, tá? Com que na qual a bomba deveria operar, tá? Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai escrever a equação de Bernoulli em termos de velocidade média, tá? Então, lembra que você tem a velocidade média ali do termo da energia cinética e tem também a velocidade média do termo ali da perda de carga, né? Ó, se você se recorda. Então, você vai escrever a equação da conservação de energia e ela vai ficar em função da velocidade desses parâmetros aqui, ok? Depois, o que você vai fazer? Você vai chutar um fator de atrito, tá? Normalmente eu recomendo um bem ali no meio do diagrama de Moody, né? Algo em torno de 0,02. Com isso, vocês voltam na equação da energia e acha a velocidade, isola a velocidade e acha. Por meio da velocidade, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular o número de Reynolds. E pelo número de Reynolds, vocês vão utilizar a equação de Colebrook-White ou o diagrama de Moody para achar o fator de atrito, tá? Se o fator de atrito estiver próximo daquele que você chutou, significa que você está no caminho certo, tá?
Então, se ele der igual, significa que você achou a velocidade média correta, e aí é só você calcular a vazão, tá? Se ele estiver longe, você vai ter que fazer o quê? Ou diminuindo ou aumentando o fator de atrito, até você ter uma convergência, ou seja, o fator de atrito que você chuta for igual ao fator de atrito que você calculou ali no passo 4, tá? Por isso que é um método iterativo, você tem que fazer isso repetidamente, tá? Nesse caso, pessoal, é muito vantajoso a utilização daquela planilha. Por quê? Porque esse cálculo aí do fator de atrito, ele é mais rápido, tá? Já o problema do tipo D também é parecido, só que aqui você tem a vazão, você tem a perda de pressão, você tem o comprimento da tubulação e você quer encontrar o diâmetro do tubo que deveria ser utilizado, né? Seria o melhor diâmetro de tubo, que vai dar o que? O custo mínimo. Por que o custo mínimo? Porque, pensa, quando a gente diminui muito o diâmetro do tubo, a gente já falou isso, a gente aumenta muito a perda de carga. Então, você não vai atingir a perda de carga desejada. Então, é indesejável ter um diâmetro muito pequeno. Só que se eu aumentar muito o diâmetro, eu vou garantir que ele não vai ter perda de carga? Vou garantir. No entanto, se eu tenho um diâmetro maior, eu vou ter um custo maior, né? As peças são mais caras, vou ter um maior gasto de tubulação. Então, normalmente, isso aqui é utilizado para você achar o diâmetro econômico, ou seja, aquele que vai ser o custo mínimo para atender a perda de carga que você precisa, tá? No entanto, isso novamente precisa ser feito de um método iterativo. Então, você vai escrever a equação de energia em função do diâmetro, da vazão e do fator de atrito. Então, vai ficar esses três termos lá na equação da conservação de energia. Você vai chutar um fator de atrito, né? Novamente, eu recomendo você chutar um valor ali bem intermediário do diagrama de Moody, em torno de 0,02. Depois, com esse fator de atrito, perdão, aqui não está dependendo da vazão você sabe, tá, pessoal? Depois, com esse fator de atrito, você encontra o diâmetro na equação de energia. Por meio do diâmetro, você vai calcular o número de Reynolds. Pelo número de Reynolds e pelo rugosidade relativa, você acha o fator de atrito e verifica se o fator de atrito é equivalente ao que você chutou. Se você chutou, está tudo certo, significa que o diâmetro selecionado é o adequado. Caso contrário, repete o processo até que o que você chutou e o calculado ali pelo diagrama de Moody ou pela equação de Colebrook-White seja próximo, tá? Lembrando que aqui é uma coisa importante. O diâmetro, pessoal, você não consegue. Você pode mandar fabricar uma tubulação com diâmetro específico? Pode, mas isso é muito caro. Então, esse diâmetro aqui você vai ter que adequar ao que você tem comercialmente. Lembrando que sempre selecione um diâmetro de tubulação maior do que o calculado. Por quê? Porque se você selecionar o menor, não vai atender o critério de perda de carga, tá? Então, por exemplo, se você chegou lá um valor de diâmetro econômico de 20 milímetros, você vai selecionar a tubulação de 1 polegada, tá? Que seria o mais próximo aí de 20 milímetros, por exemplo, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou gravar um videozinho mostrando um exemplo da perda de carga localizada. Obrigado e até a próxima.